formiga da unção, ok? Quando nós entendemos que nós somos uma luz aonde há trevas, as trevas começam a se dissipar. Enquanto nós não entendemos que somos luz, as trevas continuam prevalecendo. Então eu e você nessa noite temos que entender que somos luz nesse lugar. Nós somos um foco, nós somos um ponto que há quilômetros e quilômetros ele é enxergado. Amém? E ele é enxergado por alguém chamado Satanás. E Satanás, no meio dessa caminhada, ele sabe que tem muita gente vindo para o foco de luz e ele quer impedir. Então quando nós intercedemos, ele não tem poder para impedir que as pessoas vejam o foco de luz. Amém? Quero que você feche os seus olhos e ore. Amém? Quero que você comece a orar. Quero que você comece a adorar. Eu quero que você comece a liberar o teu espírito nesse momento. Que você se conecte com Deus. Em um momento, se desligando de todas as coisas naturais, físicas. Se possível, se você puder, fale em língua estranha, permita que o teu espírito fale com o Senhor nesse momento, em relação àqueles que não vieram, em relação a esse culto, em relação à ministração da palavra, em relação à adoração da palavra, dos cânticos que nós vamos aqui falar com o Senhor através desses cânticos. Não se prenda a rituais, não se prenda a dogmas, não se prenda a liturgia, não se prenda a nada. Seja livre onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Muito obrigado por estarmos reunidos, Pai amado, para falar da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque entendemos que o Senhor é Deus santo e poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque há grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio nesta noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor vai falar conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, toca cada coração. Fale de uma maneira sobrenatural com cada um. Muito obrigado pelos irmãos que estão reunidos neste lugar. Espírito Santo, venha levantando a Tua bandeira nesse lugar, porque nós sabemos que precisamos alcançar as pessoas em grau, número e gênero, Senhor. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, meu Pai, nesta noite, Senhor, essas chuvas que estão vindo torrenciais não venham prejudicar vidas, Pai, não venham ceifar vidas antes do tempo, Senhor, mas vai entrando com providência em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, aqueles que ainda não chegaram. Vai cuidando de cada um, Pai, para trazer eles protegidos, ainda que não venham para cá, porque não há tempo, Pai, mas leve em segurança para casa, Pai. Senhor, vem tocando a vida de cada um, vem abençoando o lar de cada um, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, vai cuidando de cada um, Pai amado, na necessidade, Pai amado, sendo sofrido, Senhor. Continue adorando ao Senhor nesta noite. Continue adorando ao Senhor nesta noite. Marabacô. Se você não conhece o cântico, não tem problema. Continue adorando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Continue orando. Enquanto Ele prende os grandes cumpridores de ferro através do louvor, você libera a adoração para que o poder do Senhor possa cair nesse lugar nessa noite. Oh, aleluia! Nosso Deus, o Senhor, dos exércitos. Aleluia! Ele cantará pastor. Yabla chore cantará pastor. Jubiá, Camaná, Siquete, Ahá, Oro, Comaia, ele cantará pastor. Yamaná,
Aleluia. O Senhor, Senhor, os exércitos, oh Senhor, te adoramos. Te adoramos. Te bendizemos. Aleluia. Grande Deus é o nosso Deus. É o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Aleluia. Eu e você fazemos parte desse exército. Eu e você fomos chamados para esse exército. Nós somos os únicos soldados que entramos para um exército, para um regimento, que a batalha já está ganha. O nosso general já ganhou a nossa batalha sozinho, tá? Para poder te alistar e mostrar que sem ao menos você fazer um esforço, ele já ganhou essa batalha. E Ele nos deu e nos fez mais do que vencedor em Cristo Jesus por todas as coisas. Não há tribulação, não há mal, não há situação, não há doença, não há nada que possa ser maior do que o amor de Deus por nossas vidas. Ele nos amou de uma maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Ele preferiu moer o Filho dele do que nós perdermos a vida eterna. Aleluia. Então nessa noite tenha essa consciência que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Amém. Ainda que sejamos o maior pecador e não queremos ir para o céu junto com Ele, Ele continua nos amando. Amém. Porque o amor dele é incondicional. Alaia como Oh, Deus, eu brabra. German, Queen, Joe, Amanda, Súbia. Leva-me a tua presença. Leva-me, leva-me tua presença. Permite o Espírito Santo te levar à presença do Senhor. Leva-me, Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo. quero mais de ti. Aleluia. Aleluia. Mais de ti, Senhor. Leva-me, Permita. leva-me Não perca a oportunidade de orar nessa noite. Não perca a oportunidade de interceder. Você está na presença do Senhor. Permita que a presença do Senhor alcance outras vidas através da sua vida nesta noite. Aleluia. quero mais de ti. Quero mais de ti. Aleluia. Oh, aleluia. Presença meu farol, és a minha porção. És bem-vinda, Cristo. Oh, é verdade, Pai. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Oh, tenha liberdade. Em nome de Jesus, Pai. Espírito, és bem-vindo vem inundar, encher este é o desejo do meu coração. Deus inunda-nos com sua glória, Senhor Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o Pode mudar esse estado. Pode mudar esse estado. Pode mudar esse estado. Tu és bem-vindo aqui, Senhor.
presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de estar. Sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por sua glória, Senhor. Sua presença, Senhor. Oração quebrantado aos seus pés. Abra minha boca, misericórdia, misericórdia. Minhas mãos levantadas ao céu. Oração quebrantada aos seus pés. Abra minha boca e clamo misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, daqueles que estão nos hospitais, embaixo dos viadutos, guarda-nos, Senhor, clamamos por tua misericórdia, Senhor. Essa cidade que é uma município, agradecemos da tua misericórdia. Faz a palavra São Guarulhos. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Oh, faz um milagre em mim. Misericórdia. Aleluia. Faz um milagre em mim e através de mim. Faça um milagre em nós. Amém. E através de nós. Amém. Somos os improváveis. Yeshua. Yeshua. Aqueles que escolheram não se renderam. Jesus. Senhor, Senhor. Jesus Cristo. revela teu Espírito. Nos convencer, aleluia, aleluia, oh aleluia, da justiça, aleluia,
Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória. Glória, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Tão bom, né? Entrar em adoração, né, gente? Vou baixar um pouco isso aqui, posso? Fica à vontade. Tira ele, fica mais fácil se quiser. Eu vou usar o caderno. Ah, tá. Aqui eu acho que Fica à vontade. tranquilo, né? Obrigado por deixar eu à vontade. Boa noite a todos, Sim, graças a Deus, sim. amém? Sentar. Sentar, se quiser ficar de pé até o fim de eu falar, você sabe que eu falo pouco. Amém? Aleluia. Muito bem. Hoje nós entendemos que muita chuva, né? Nós vemos que muitos raios, né? É um prenúncio essa chuva. É interessante que essa chuva ela nos garante aquilo que Deus prometeu a Noé. Deus fez uma aliança a Noé e falou que nunca ia cessar a chuva da terra e nunca ia faltar as estações, porque na verdade Deus nunca quebra uma aliança. A aliança ela é quebrada pelo homem e não por Deus. Fala para o teu irmão, todas as alianças que Deus fez, Ele não quebrou nenhuma. Quem quebrou foi o homem. O estado deprimente do homem é por causa da quebra da aliança. A aliança é uma coisa eterna para Deus. Desde a primeira aliança que Deus fez, que foi a aliança edênica, até a última aliança, a nova aliança que Ele fez com o homem, Ele nunca vai quebrar. Deus não quebra a aliança. Deus Ele cumpre a parte dele na aliança. Amém? Não sei porque eu tinha que falar de aliança, mas eu falo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando nesses dias sobre conhecendo o Espírito Santo, ou conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Qual o motivo de conhecer o Espírito Santo? Qual o motivo de sabermos e entendermos quem é o Espírito Santo? É interessante isso porque não adianta eu falar, Deus me abençoa, Jesus Cristo intercede por mim, Espírito Santo intercede por mim, mas nós nem conhecemos eles. Eu só casei com a minha esposa porque eu conhecia a minha esposa. Eu percebi quem era a minha esposa. Eu sei dos defeitos da minha esposa e mesmo assim eu aceitei, porque ela me aceitou também com os meus defeitos, porque me conheceu. A intimidade, ela só pode vir através de um relacionamento. E o relacionamento, ele produz com a intimidade uma comunhão. Passamos a ter tudo em comum. Quando a palavra de Deus, ela nos diz, lá em Romanos, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele está falando é paz, porque uma das traduções de paz que eu mais gosto é a palavra shalom, que se diz, palavra shalom não, no Novo Testamento é eirene, significa cessou a guerra. Está lá em Romanos 5. Quando cessa a guerra, significa que agora nós podemos conversar, não tem mais guerra. Começo a conhecer as pessoas, começo a conhecer aquele que eu tinha guerra, porque nós tínhamos guerra com Deus, mas Deus nunca teve guerra conosco, porque Deus sempre nos amou. Se Deus não nos amasse, Ele tinha expulsado o homem do jardim e não tinha deixado o jardim dentro do homem. Alô? Deus expulsou o homem do jardim, mas nunca tirou o jardim de dentro do homem. Quando Ele falou para a mulher, a tua semente é um produto que vai produzir uma planta. Deus nunca expulsou o jardim de dentro do homem, por isso que nós somos salvos.
Muitas vezes nós queremos coisas e adquirir coisas que nós já temos dentro de nós. Nós só precisamos aprender como ela vai sair de dentro. E a única forma de aprendermos é conhecendo aquele que tem o poder para isso, chamado Espírito Santo. Tudo bem até aí? Amém. Amém? Quando der um nó, vocês falam, deu um nó. Amém? Muito bem. Gente, quem não conhece, Teixeira, meu amigo, parceiro, né? Ficamos juntos por um tempo, 1 ano, 2 anos quase, né? 1 ano, 2 anos, e aprendemos a nos amar, aprendemos a nos conhecer, quebramos algumas barreiras juntos, né, Teixeira? Um dia eu convidei esse homem, posso falar? Um dia eu convidei esse homem para ir visitar um enfermo comigo, ele fez assim, ó, mas eu não entendi porque ele coçou a cabeça. Depois que nós visitamos, depois que nós oramos, esse homem falou, rapaz, você foi usado por Deus hoje. Falei, por quê? Eu não visito enfermo. E nós fomos, ele visitou o enfermo. E aquilo despertou algo nele. Um homem experiente na palavra, um homem que tem conhecimento, um homem que tem sabedoria, mas tinha esse tipo de barreira. Como cada um de nós temos algum tipo de barreira, e alguém vai te convidar para fazer alguma coisa para quebrar essa barreira. Amém. Porque o homem que é movido pelo Espírito Santo, ele é quebrador de barreiras. Amém. Aleluia. Ah, mas por que as barreiras não quebram na minha vida? Porque eu não conheço o Espírito Santo. Amém? Vocês estão entendendo a dimensão do conhecimento do Espírito Santo? Quando Deus agia no Velho Testamento, era o tempo da dispensação de Deus. Quando Jesus veio, foi a dispensação de Jesus. Mas Jesus foi e falou, vai vir alguém como eu. Vai vir um paracleto aí. Vai vir alguém que é o Consolador. Vai vir alguém da mesma classe, da mesma qualidade, igualzinho a mim. Essa palavra é a palavra halos. Está lá em São João 14, que fala da mesma espécie e qualidade. E o Espírito Santo vem, então nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Essa palavra dispensação é a palavra oikonomos, que significa aquele que administra bem uma casa. E onde que ele mora? Fala assim, ó, nessa casa aqui. Ele administra essa casa quando você permite. Está entendendo? Está ligando uma coisa não? Estão comigo? Então você percebe que o conhecer do Espírito Santo, vocês me amarraram aqui. O conhecer do Espírito Santo está difícil. Obrigado. Ele estava precisando que vocês me prenderam aqui. Chuvas são bênçãos de Deus. Amém? Em todo tempo, em todo momento. Então, a questão de conhecer o Espírito Santo é muito mais além do que ficar preso a dogmas religiosos. Quando eu era criança, eu achava que o Espírito Santo era uma força de Deus, como diz umas certas religiões. Não vamos tocar em religião, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para libertar, amém? Amém. A minha mãe ensinava que Deus, ele castigava. A minha mãe dizia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas ela nunca entendeu que Jesus Cristo era Deus. Então, muito menos ela entendia que o Espírito Santo era Deus. E nós crescemos com essa mentalidade. Por isso que Romanos 12, 2, fala que nós temos que renovar a nossa mente. Temos que transformar a nossa mente. E lá em Tiago 1,21, fala que nós temos que limpar a nossa mente de toda a imundícia. Os nossos pais, sem querer, eles meteram imundícia na nossa mente, quando éramos crianças. E aí, vem um camarada, chamado Jesus, morre lá na cruz há 2000 anos atrás, e depois ele fala assim, agora que eu ressuscitei, vai vir um tal de Espírito Santo, e esse cara vai convencer que a imundícia tem que ser tirada. Aleluia. Já não estou ensinando, já estou pregando. Então vocês percebem que a ajuda do Espírito Santo é para limpar tudo aquilo que nos enganou a vida inteira. Não foi maldade dos nossos pais, não foi maldade daqueles que nós crescemos com eles, porque eles também aprenderam assim. Mas hoje nós temos pessoas gabaritadas que tiveram um encontro com o Espírito Santo e hoje podem nos ensinar. Amém? Então, conhecendo o Espírito Santo é o nosso tema. O Espírito Santo é Deus. Não tem por onde correr. Nós falamos na semana passada sobre o Espírito Santo envolvido na criação. E o foco que nós batemos foi Salmo 104, verso 5. Envias o teu Espírito Santo
e renovas a face da terra. Não está escrito assim lá? Lembra disso? Porém, nós temos que compreender uma coisa. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. O Velho aponta para o Novo. Onde está a sua sombra, ali está você. Então o Velho Testamento, ele mostra o Novo. O Velho Testamento fala coisas junto com o Novo que às vezes parecem diferentes, mas é a mesma coisa. Como diz o Jânio César, que o professor de Bíblia dele falava, ele falou assim: coloca o óculos chamado Jesus Cristo e você vai entender o Velho Testamento. O Velho Testamento é a base para nós entendermos o Novo Testamento. E o Novo Testamento, apesar de ser menor, ele conclui o Velho Testamento. Alô? Vocês estão aí? Amém? Então, nós temos que compreender que o Espírito Santo é Deus. E vamos provar pela Bíblia. Mateus 28. Vocês acharam que eu não ia usar a Bíblia? Mas eu uso a Bíblia também. Mateus 28, o verso de número 19. Vou fazer o seguinte, eu vou usar ele na mão, sabe por quê? Porque aí eu vou conseguir andar. Aleluia, Jesus. Levante e anda. Levante e anda. Pega o microfone e anda. Amém. Agora eu consigo. Libertar os cativos, né? Agora funcionou. Libertou. Me libertou do pedestal. Teixeira, saí do pedestal. Saí do pedestal. Aleluia. Jesus é bom. Fala aí, Jesus é bom. Em todo o tempo. Amém. Espírito Santo é Deus. Vamos ler. Mateus 28, 19. Leia para mim, por favor. Sem briga, por favor. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Olha, se o Espírito Santo não é Deus, por que Jesus nessa passagem mostra o Espírito Santo tendo a mesma autoridade da Trindade? Do Pai e do Filho. Compreende isso? O Espírito Santo não está fora. O Espírito Santo, ele está dentro da Trindade. O Espírito Santo não é uma das pessoas da Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade na dispensação do tempo dele. Deus teve o tempo dele no Velho Testamento para mostrar para o homem que havia salvação em alguém que havia de vir. Jesus. Jesus Cristo mostrou que aquele que Deus falou que havia de vir, veio e salvou. Porém, para convencer dali para frente, tinha que ser alguém, porque Jesus não aguentava mais viver no corpo judeu. Ei, aleluia. Ele não via a hora de morrer. Ó, tem muita gente que não quer morrer, quer ver Deus, mas não quer morrer. Né? Jesus não, Jesus ele queria morrer, porque ele não aguentava mais, o véu precisava ser rasgado, o acesso precisava ficar livre. Jesus ele precisava sair do corpo judeu para se tornar brasileiro. Jesus precisava sair do corpo judeu para se tornar chinês. Jesus precisava sair do corpo judeu para ir para os quatro cantos da terra. Jesus precisava mostrar para o mundo que ele era Deus. E o único que pode convencer isso, Espírito Santo. Alô? Então nós temos que entender que o Espírito Santo é Deus. As pessoas têm que compreender, o crente, o cristão tem que compreender, se ele não desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, ele não pode ter intimidade. Se eu não tenho intimidade, eu não posso saber as coisas que ele quer para a minha vida. Eu já falei, o Espírito Santo, ele é dono da casa, ele é residente. Ele não é simplesmente aquele que vai dormir um dia ou outro nessa casa. Ele não é pensionista. O Espírito Santo não trouxe roupa para 4 dias. O Espírito Santo trouxe a bagagem toda do reino dos céus. Ele trouxe do reino dos céus o reino de Deus para dentro de vocês, para dentro de nós, para dentro de todo aquele que foi. Às vezes as pessoas falam, o reino dos céus está lá, gente. Ele veio aqui para implantar o reino de Deus. O reino de Deus é por influência, e a influência vem através de nós, porque o Espírito Santo convence que o reino de Deus está estabelecido na terra, não é no céu. No céu está tudo resolvido, gente. É aqui que nós mostramos o padrão de lá. Adão foi o primeiro Adão, ele pecou e não conseguiu manter o que Deus trouxe. Porém, o segundo Adão, que é Jesus,
mostrou que o padrão pode ser mostrado e pode ser estruturado. E estruturou na vida de todo aquele que crê. Veja, Jesus andou sobre as águas, mas o segundo Adão só podia fazer o que o primeiro Adão fazia. Não tem como. O que Adão perdeu foi a comunhão com Deus. E Adão, tendo a comunhão com Deus, Adão podia todas as coisas sobre a terra, sim ou não? Porque ele governava essa terra, ele tinha autoridade. Jesus vem e governa a terra e tem autoridade sobre a terra. Deus deu autoridade para Adão cuidar das coisas que tinha no mar, na terra e no ar. Jesus veio e fez a mesma coisa. Vinha a tempestade, ele parava a tempestade. Tinha um endemoniado, ele tirava o demônio. Jesus não tinha muita brincadeirinha, Jesus só mostrava o padrão de lá. Quando Paulo fala, pensai nas coisas que são do alto, porque já morreste com Cristo e ressuscitaste com Cristo, ele está dizendo, o que tem lá é para manifestar aqui, porque se não manifestar aqui, ninguém vai querer o que tem lá. Nós temos que trazer coisas visíveis para o mundo físico, por isso que nós somos físicos. Para que as pessoas possam entender que o que tem lá, nós manifestamos aqui. Lembra que eu falei, alguns já pegaram essa matéria comigo, essa aula comigo, que Jesus, não existia homem na terra. Jesus foi o primeiro homem a pisar no céu. Não existia homem no céu, desculpe. Foi o primeiro homem a pisar no céu. Aí ele representa o homem como homem físico. Porém, não existia palavra na terra. Aí ele vai e te torna como palavra, você representa Jesus na terra como palavra. Você, por muito tempo, vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Você, por muito tempo, vai ser o único Jesus que as pessoas vão saber quem é. E é. E lá em cima, quando acontece alguma coisa, quando ele está intercedendo por você, ele fala assim, está vendo aqui, Pai? Eu sou o representante legal daquele que está lá embaixo. Eu sou eles aqui, e eles é eu lá. Agora, para você ter uma compreensão dessa, um entendimento desse, só pelo Espírito Santo vai te convencer. Não adianta que eu, naturalmente, nunca vou te convencer disso. Mas pelo Espírito, eu estou vendo que tem olho brilhando aqui, falando assim, rapaz, isso é meu? É. É seu. Desde o momento que o Espírito Santo seja o Senhor da tua vida. Então o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo está mostrando aqui que ele tem a mesma autoridade em todos os aspectos. Abra comigo em Atos 5. Eu falei que eu ia ler tudo que estava aqui, mas pelo jeito eu estou chegando no segundo versículo agora. Eu não sei o que acontece comigo. Atos 5, verso 3 e 4. Amém? Quem achou pode ler, por favor. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como pois formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, 2 versículos falando de duas pessoas da Trindade, Espírito Santo e Deus. Só que a maneira que ele expressou para Ananias foi a mesma maneira, a mesma pergunta, ele falou da mesma forma. Ele falou assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí ele fala, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Aqui Pedro está falando assim, ei, você não precisa ter esses intentos, você não precisa ficar com intentos errados, você está querendo só se mostrar, não precisa disso. Espírito Santo, Deus não precisa disso, os irmãos não precisam disso, nós precisamos de pessoas verdadeiras. Aí ele falou assim, por que formaste esse desígnio em teu coração? Ele não mentisses aos homens, mas a Deus. Então ele falou, tanto que mentiu ao Espírito Santo, como mentiu a Deus. Então quando eu minto ao Espírito Santo, eu minto a Deus e minto a Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele não tem nenhuma diferença do Pai, ele não tem nenhuma diferença do Filho. Porém, cada um tem a sua dispensação no tempo certo e no momento certo. Amém? O Espírito Santo, ele tem personalidade. Porém, o Espírito Santo, ele é falado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Isaías
6, verso 9. Isaías, o livro messiânico. Amém? É o livro que mais fala do Messias. Isaías 6, verso 9. Isaías 6, verso 9. Quem pode ler, por favor? Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Você percebeu que está falando assim, ó? Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendedes, e vedes e em verdade, mas não percebeis. Esse versículo, aí nós vamos pular lá para Atos 28, Paulo repete ele, só que agora ele acrescenta algo. Quer ver? Atos, capítulo 28, verso 25. Tá difícil aí, gente? Tá dando para entender? Amém? Atos 8, 25? Não, 28. Não deu para entender. 28. Compreendi, não deu para entender. Atos 28, verso 25 e 26. Olha o que Paulo fala agora. Amém? Quer que eu leia? Não, é que eu entendi nada. É Atos 28, eu entendi que era 5. 25 e 26. Tá, vou ler. Vocês estão sem retorno, né? Depois a gente vai pôr o retorno aí, fica tranquilo. No final aí, a oferta vai ser para pôr o retorno. Né? Vai comprar mais um retorno aí. Fala aí. Ficou muito na boca. E estando fortes entre si. Irmãos, a vez que Paulo dita essa palavra, bem falou o Espírito Santo ao vosso pai pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Você vê que ele repete a mesma coisa? É o mesmo versículo, só que agora ele acrescenta que alguém foi que falou para Isaías. Esse alguém, o Espírito Santo. Nós perdemos tanto de não conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava avisando lá 600 anos antes. Ele falou assim, ó: e como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Então ele traz uma revelação que foi o próprio Espírito Santo que falou para Isaías. O Espírito Santo está envolvido em tudo que se diz respeito a céu, terra, mar, inferno, criação, restauração, salvação, cura, libertação. O Espírito Santo está envolvido em tudo. Deus não faz nada sem ser pelo Espírito e pelo Filho. Alô? Amém. Quando ele fez o mundo, falou assim: no princípio fez Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só que quando fala princípio, você pegar essa palavra princípio, é a mesma palavra, verbo e palavra. Então, em Jesus fez Deus os céus e a terra, porque sem Ele nada do que foi feito poderia ser feito. Ele já envolveu a Trindade ali, no princípio Jesus, Deus e Espírito Santo. Alô? Amém. Quando nós falamos que a Bíblia é um livro espiritual, as pessoas não conseguem compreender isso. E a Bíblia é um livro espiritual. Por isso que fala, lá nas cartas de Coríntios, que só discerne bem as coisas espirituais quem é espiritual. Quem é carnal não sabe discernir de nada. Mas eu só posso ser espiritual se eu tiver um relacionamento com o Espírito Santo. Porque eu posso nascer de novo e viver carnalmente. É o carnalzão que a gente chama. Não é carnavalzão, é carnalzão. Né? Carnalzão vai no carnavalzão. Amém? Então nós temos que compreender. O Espírito Santo tem personalidade. Atos que só podem ser praticados por pessoas. Então vamos ver os atos que o Espírito Santo faz, que só podem ser praticados por uma pessoa. Por um ser que tem consciência, que tem mente, vontades, emoções.
Ai, o Espírito Santo tem vontades, emoções? Claro que tem. A Bíblia fala que, dependendo do que você faz, se você não andar por fé, como está lá em Hebreus 10:38, a alma do Senhor não se agrada de você. Ele tem emoções, ele tem vontades, ele tem intelecto, ele tem ira, sabia? Deus tem ira. Onde tem? Deus falou, pronunciou juízos, e ele vai cumprir os juízos dele de acordo com o que ele falou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria Deus e não faria. Amém? Muito bem. O Espírito Santo fala, Apocalipse 2:7. Ah, o Espírito Santo fala? Fala. Tem boca? Tem. Olha o que diz aqui. É bom esses cultos de ensino, porque escola todas as folhas de Bíblia, né? Né? Nós já fomos no velho, já voltamos para o novo, agora nós estamos no final, daqui a pouco nós voltamos para o princípio. Aleluia! E as Bíblias vai fazer assim, espera aí, irmão. Porque ela está muito mudada ainda, está com aquela parte de ouro ainda, né? Amém? Aí tem uns que agora é no celular, né? Mas tudo bem, isso é fácil. Vamos lá, deixa eu tirar daqui, eu vou pôr na outra Bíblia aqui também. Amém? Leia para mim Apocalipse 2:7, por favor. Quem tem ouvido, ouça, que diz o Espírito, diz a igreja. Ao que dizer, darei a comer da árvore da vida, porque no meio dele estará esse de Deus. Na versão King James está assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu sei que ele está falando das 7 igrejas da Ásia, eu creio, mas quando nós trazemos para um âmbito espiritual, nós temos que entender que nós somos a igreja, sim ou não? Então eu tenho que compreender o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho que compreender o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho que compreender, você tem que compreender o que o Espírito diz a você. Você tem que compreender o que o Espírito diz a você. Muitas vezes o Espírito Santo ele está dizendo assim: Lucas, vai na casa do Teixeira, que ele está precisando daquele dinheiro que você está guardando há 2 anos. Aleluia. Aí o Lucas fala: mas é minha reserva. Não, aquilo você está se garantindo que você vai ter alguma coisa na vida, e está se esquecendo que a sua garantia se chama Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo. Então vai para o sócio do lado. Muitas vezes o Espírito Santo ele quer dizer assim: Lourdes, acorda 3:30 da manhã, que você tem que orar pelo Marquinhos, porque o Marquinhos está numa necessidade assim, assim, assado. Lourdes, aproveita esse momento e ora pelo Edinho, porque o Edinho vai ter uma semana de tribulação e ele precisa estar fortalecido. E já avisa ele que ele já é mais do que vencedor por aquilo que há de vir. Você crê que o Espírito Santo pode falar assim? Porque ele pode te avisar de coisas antecipadas? Sou incomodada a fazer isso. Aleluia. E você percebe uma coisa? Você não precisa nem do pai de santo para saber. E nem da cartomante. E nem naquele que joga búzios para saber o futuro. Se o futuro te reserva algo que não agrada a Deus, ele vai te avisar. E ele vai te ajudar a se livrar daquilo. Se não puder livrar, ele vai te ajudar a passar por aquilo e mostrar para outros que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Aleluia. Eu vibraria com isso. Aleluia. Amém, gente? Amém. Muito bem, então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas. Graças a Deus, chegou na fraqueza. Agora vamos lá, Romanos 8, verso de número 26, um dos versículos que eu mais gosto. Amém? Romanos 8. Romanos 8. Aleluia. Vocês estão vivos ainda? Acho que sim. Vai dar para aguentar até o final? Não sei. Amém. Vamos lá. Tu sabes. Nós tivemos uma... Não vou falar não, está sendo gravado. Papinha na língua. Minha mulher já entendeu o que é, né? Da Benedito. Fala, Benedito.
Amém. Depois, quando estava a gravação, eu falo. Eu sei que vocês ficaram curiosos com essa, principalmente porque eu estou com 5 mulheres aqui, né? Elas estão assim, fala. Irmão, não pode, fala. Irmão, não pode, fala. Entre os dentes, fala. Vamos com a fechando. Né? Amém. 8:26, vamos ler aí. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que interessante, quer ver na outra tradução como que nós vamos mais longe agora? Fala para o teu irmão, agora nós vamos mais longe. O Espírito Santo, gente, ele nunca quer te deixar na superfície. Não é verdade, Teixeira? Ele gosta de te pôr no profundo. Sabe por quê? Porque quanto mais você escava, mais pedras preciosas você acha. A Bíblia é um livro que quanto mais você escavar, mais coisas preciosas você vai achar. É muito fácil você chegar e falar assim, ó, Deus quer te salvar. Agora, qual é o motivo da salvação? O motivo da salvação é simples. Foi o meio que Deus achou para te levar de volta aonde você tem direito de todas as coisas. Ser salvo é muito fácil. Agora, quando eu entro pela porta, eu estava ensinando hoje de manhã sobre quando você lê a Bíblia, que é aquilo que está claro e aquilo que precisa de interpretação. Quando fala que é uma casa, a porta da casa, todo mundo sabe que a casa tem uma porta. Agora, quando Jesus fala que ele é a porta, você tem que interpretar. Não é? Amém? Então, nós estávamos falando sobre isso. E aqui nós vemos que Deus ele sempre quer nos levar no mais profundo. O Espírito Santo não quer nos deixar no raso. Então, quando você fala que Deus quer salvar, por que Deus quer salvar? Não, porque Jesus Cristo morreu por você. Aí daí, o problema dele que ele morreu. Mas quando você fala, ele quer te salvar, porque ele quer te libertar. Ele quer te libertar de você, ele quer te curar, ele te deu uma patente chamada que você agora é um representante legal do reino de Deus, você é um embaixador do reino de Deus aqui na terra. Ele quer te mostrar que você agora tem um padrão, todas as coisas agora vão ser patentes a você, você vai ter autoridade, você vai estar sobre os demônios, você vai estar sobre a situação, você agora vai ser o que manda. Você agora é o que vai ter autoridade. Você agora é aquele que vai falar para o enfermo, levanta e anda. Você é aquele que vai ensinar sobre fé. E as pessoas vão pegar aquilo e vão viver cheio de fé, porque você ensinou daquilo que você vive. Você agora não vai estar debaixo de um sistema. O sistema não te aprisiona mais, porque você é livre. Jesus Cristo te libertou por causa do sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário. Eu acho que nós somos um pouco mais longe de falar que o cara é salvo. Sim ou não? Agora, só chegar e falar que o cara é salvo, não dei nada para o cara dentro daquilo que é salvo, que é a palavra sozo, salvação, libertação, cura, prosperidade, alegria, saúde, proteção. Não é isso que diz a palavra salvação, que é sozo? Então nós vamos um pouquinho mais além desse versículo agora. Diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Então ele é nosso auxiliar nesse momento. Olha isso. Porque não sabemos como orar. Preste atenção. Vamos pegar essa palavra auxiliar. Você vai dentro de um hospital e você tem muito dinheiro. Ok? Pode falar mesmo. Se não quiser dinheiro, manda para minha conta. Você está muito doente, mas você tem muito dinheiro. Mas você já prestou atenção que o auxiliar de enfermagem, aplicando uma injeção em você pode ser curado? Porque o médico falou, vai lá e põe. Você não é capacitado para aplicar uma injeção com o remédio em você, mas o auxiliar de enfermagem aí vai curar sua vida. Espírito Santo nesse momento, ele vem auxiliar-nos. Olha só, interessante. Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Com gemidos, ele consegue decodificar para que Deus saiba e entenda a sua necessidade e possa te suprir. Alô? Uma palavra pode mudar tudo. Às vezes você não está conseguindo orar, só no seu silêncio, o Espírito Santo consegue
traduzir para Deus aquilo que você está passando. Amém. Ah, Deus não sabe? Lógico que sabe. Mas Ele quer o seu relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele possa ouvir do Espírito Santo aquilo que você está podendo, que você não está podendo expressar. Olha a ajuda que nós temos e nos esquecemos desse auxiliar. Meu Deus. Você está percebendo como é muito sério nós deixarmos o Espírito Santo de lado? Está percebendo como o Espírito Santo ele está muito ausente na vida do cristão? Como de um tempo, quando a igreja, começou a igreja, depois de Constantino para frente, como a igreja foi abandonando o Espírito Santo. E depois veio os avivamentos. Hoje eu e o Teixeira conversávamos aqui com um amigo meu, Ronaldo, e eu falei, ninguém vai perceber o avivamento mundial se não tiver primeiro um avivamento pessoal. Quando você tiver um avivamento pessoal, você vai estar sensível para perceber o avivamento mundial. Guarde isso. E comece a falar, Espírito Santo, me aviva. Aleluia, Espírito Santo, me aviva. Espírito Santo, me aviva. Espírito Santo, me aviva. Quando você vê, você já vai estar cantando, já vai estar dançando, falando em línguas e falando assim, aleluia. Você não vai poder ver um velhinho atravessando a rua, você fala, para o trânsito, eu vou ajudar esse velhinho a atravessar. Vem aqui, ó, vou impor as mãos sobre o senhor vai passar correndo nessa rua. Aleluia, isso é avivamento. O avivamento, a pessoa fica capacitada para levar grandes coisas. O Teixeira lembra disso no Canadá, que vocês chegavam no hotel e caíam, né? Sim. Quantos quilômetros que era de distância? Ah, uns 12 quilômetros. 12 quilômetros de distância, está tendo uma conferência profética, né? Era 3, 4 profética? horas antes de começar a conferência. Aí eles chegavam no hotel e caíam. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque teve um avivamento no Canadá. As pessoas não lembram disso. Eles querem lembrar da Rua Azusa. Né? Eles querem lembrar da Rua Azusa. Eles querem lembrar do Pentecoste. Mas você esqueceu que o Espírito Santo do Pentecoste, o Espírito Santo da Rua Azusa, é o mesmo Espírito Santo do Canadá, é o mesmo Espírito Santo do Salão de Cabeleireiro? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O mesmo camarada que avivou todo mundo, está aqui avivando nós também. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Percepção. Essa foi a revelação. Amém. Aleluia. Ele fala. Amém? Amém? Sim. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Onde que eu estou mesmo? 8:26. Terminei aqui. Terminei. Deixa eu pular, senão nós não vamos sair. 3. O Espírito Santo ora por nós. No 8:26 acabei de falar. 4. O Espírito Santo nos ensina. Ele ensina, ele é mestre, gente. São João 14:26. Um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Eu sei que todo mundo conhece de cor, mas nós vamos ler ele. Como dizia Paulo, eu repito muito a mesma coisa porque isso é segurança para a vida de vocês. Isso aí. João 14:26. São João 14, verso 26. Marquinhos, tem coragem? Sim. Não, Marquinhos, pega água. Não está na fiação, meu Deus do céu. O Espírito Santo falou com você, Marquinhos? Aleluia. Eu gosto desse sorriso, sabia? Isso mostra que Deus tem humor. Amém. Amém, gente? Fala que ele se ri dos amigos dele. Ou dos inimigos. Com os amigos ele ri junto. Amém? Aleluia. Vamos lá. São João 14, verso 26. Gosto muito dessa passagem. Pode ler. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ok, vou pegar no pé de quem não lê a Bíblia agora. Ah, não faz isso não. Vou fazer isso. Eu tenho ensinado aqui pelas manhãs, os meninos têm aprendido, e eu estou muito feliz com o que eu tenho visto. Amém? Veja, está falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu tiver no depósito, mais material, mais matéria-prima, o Espírito Santo vai ter para usar para um fim proveitoso. O propósito vai se cumprir quando você tiver alimento suficiente dentro de você. Quando o depósito estiver cheio. Quando o depósito está cheio? Nunca.
Porque quanto mais você tem que colocar para fora. Se você não colocar para fora, Deus não pode acrescentar mais. E Deus não podendo acrescentar mais, você vai ter um infarto espiritual. Quando uma pessoa tem um infarto natural, pode perceber, ele nunca mais é o mesmo. Sim ou não? Quando uma pessoa tem um infarto espiritual, ele nunca mais é o mesmo. Ele se torna um crítico ao ponto de ninguém querer ficar perto dele. Porque ele tem tanto conhecimento e tão pouca sabedoria, porque a sabedoria faz você pôr o conhecimento para fora com uma inteligência tão grande que as pessoas ficam admiradas com o que você fala. As pessoas se apegam no que você fala. As pessoas querem andar com você. As pessoas querem conhecer aquele que te deu esse conhecimento por causa da sabedoria. Mas quando não tem sabedoria, é só conhecimento, ele infla muito, ele incha muito, que as veias espirituais dele ficam tão cheias dessa gordura que ele tem um infarto espiritual. E ele passa a nunca mais ser uma pessoa que recebe mais palavras. Nós conhecemos muitas pessoas assim. Nós tivemos que ser muito quebrados nisso, né? Quantas décadas? Eu tive que ser quebrantado ao ponto. Minha mulher, ela brigava muito comigo. Que ela falava assim, eu não aguento essa sua risada. Eu falei, que risada? A pessoa não pode errar uma vírgula que você desfaz dela. Eu olhei e falei, essa mulher tá louca. Dentro de mim, eu nunca falei isso pra ela, né? Aí você deu risada agora. Eu fiz assim. E eu batia no peito. Para conhecer mais Bíblia do que eu. É difícil. Falava assim. Orgulho, prepotência. Nós recebemos muito, né? Isso nos inflou. Nós ficamos igual o sapo boi. Não é? Mas só fazia aquilo para assustar o inimigo. Até a hora que o inimigo alfineta, o ar sai e você cai, você quebra, você bate a cara no muro e você fala assim, Deus me perdoa, porque agora eu preciso me humilhar. Verdade. Verdade. Ei, porque nós andamos sem o Espírito Santo, aí não tem sabedoria no que fala, só tem conhecimento. E louco para as pessoas ver você pregar. Por quê? Porque eu quero mostrar meu conhecimento, meu irmão. Aí quando você sai desse nível do Todo-Poderoso, da soberba da vida, como Eva teve, né? Esse fruto é bom para dar entendimento, soberba da vida. E nós caímos da fé e olhamos quantas pessoas nós machucamos por causa do nosso conhecimento bíblico, teológico, o nosso conhecimento ministerial, o nosso conhecimento de seminários. Ah, você é contra tudo isso? Não, eu sou a favor de ensinar, porque é bíblico. Só que eu não sou a favor de ter isso para machucar as pessoas. De ser maior do que as pessoas. O que nós recebemos de Deus é para colocar as pessoas no mesmo nível que nós temos. E isso eu só posso fazer quando eu tenho intimidade com um cara chamado Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. O rabo comia. Obrigado, Espírito Santo. A oportunidade do Espírito Santo falando no teu coração nesse momento. Deixa ele falar com você. Ele quer falar.
O Espírito Santo quer ensinar alguma coisa para nós essa noite. Aleluia. Tudo bem, irmão. Quando vem a onda do Espírito, como é bom sentir isso, né, Teixeira? Eu estou me segurando muito para mim não desabar no chão. O Espírito Santo por si só, na adoração, ele ministra nossos corações. Para vocês que são mais novos na fé, isso é o mínimo das experiências que você pode ter com o Espírito Santo. O Espírito Santo, um domingo eu até comentei com a minha esposa e com os amigos que foram para casa. Deus me deu uma revelação e falou assim para mim assim: vai, ensina sobre o meu Espírito para o povo. Eu já estou ensinando, mas ele falou: vai, ele confirmou, ensina para o povo, para o meu povo, sobre o meu Espírito. E ele me mostrou uma luz e de repente a luz sumiu. Eu falei: por que a luz sumiu? Ele falou assim: porque eles conseguem só ver um pequeno foco. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo nos ensina. E assim, ele vai limpando tudo. Ele me mostra uma borracha muito grande. Só mandou você se preparar. O negócio vai ter. Eu sei que você está esperando. Se prepara, amiga. Se prepara. Ali, ó. Se prepara, você vai tirar. Aleluia. Eu tô me comendo de cara. Meu Deus do céu. Ai, essa bebida. Se prepara, meu Deus.
Aproveite. Está vendo uma embriaguez tão grande no Espírito nesta noite? Aleluia. Aleluia. Dá uma renovação aí. Solta a boca. Você vai ter isso como função. Então comece com o som. Mais alto, mais rápido. Obrigado. Eu levanto as mãos, Pai, porque sou dependente de Ti. Eu me rendo a Ti, Pai, nesta noite. E eu creio que cada um dos meus irmãos se rende nesta noite. Aleluia. Aproveite em tocar essa unção que está disponível nesse momento, nesse lugar. Aproveite, 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 aproveite. Enquanto você se relaciona com Ele aqui, Ele vai se familiarizando com toda a situação que você precisa resolver. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Aleluia. 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 Vai dentro. Essa capacidade que está precisando aí é muito maior. O Espírito Santo só pode usar isso. Ele precisa difundir muito mais aquilo que o Senhor já estabeleceu no coração dele por muito tempo. Está na hora, Senhor Deus, de ser visível, Pai, ainda mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que as conexões comecem a dar certo, Pai. Que tenha liberdade, Pai amado, para agir, Senhor Deus, em todas as esferas, Pai, que o Senhor preparou para a vida deles. Assim eu declaro, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tudo que ainda está impedindo, caia por terra agora em nome de Jesus. E a evidência vai ser cada vez mais, muito forte, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Veja como é interessante quando o Espírito Santo quer operar, ele para o culto por causa de uma pessoa. Amém, Senhor? Amém. Deus é bom demais. Aleluia. Viu, Lucas? Viu, Edinho? Viu, Lourdes? Viu, Sam? Viu, Ivan? É Cláudio, né? Viu, Cláudio? Viu, Marquinhos? Viu, Teixeira? Viu, Nilo? Nós aprendemos essa dimensão do Espírito. Você não sabe. Eu não sei se alguém aqui percebeu o que aconteceu no mundo espiritual nesse momento. A batalha que foi. Abriu assim, ó. Os inimigos, os demônios que agem. Teixeira estava falando de potestades com a espada, né? Eles foram arrancados de uma forma que o poder do Espírito fez assim, ó. Vai para o salão. Endereço certo. Aleluia. Aleluia. E nós estávamos falando de quebrantamento.
O orgulho caindo por terra. Aleluia. Deus vai e age. Ei, como Deus gosta quando a soberba cai. Aleluia. Como Deus gosta quando a soberba cai. Nabucodonosor, quando a soberba dele caiu, ele falou assim: ai daquele que falar contra o Deus de Daniel. Ei! De Sadraque, de Mesaque e de Abidnego. Glória. Tu és santo. Ai! 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 Daquele que falar do Deus do Lucas. Ai, Deus vai pesar a mão dele. Não! Por causa da unção da vida do Lucas, aquele homem vai se salvar. Aleluia! O Espírito Santo vai nos ensinar como salvar pessoas nesses dias. Pessoas difíceis. Amém. Porque nós vamos falar do depósito que nós temos dentro. O Espírito Santo vai usar isso como matéria-prima. Aleluia. Essa palavra matéria-prima está batendo muito forte dentro de mim. Matéria-prima. Então se envolva com a palavra. Veja, nós possuímos o Espírito Santo, amém? Então a partir de hoje, deixa o Espírito Santo te possuir. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se eu continuo. Meu Deus, eu estou embriagado. Já viu alguém embriagado lendo alguma coisa? Eu estou querendo, mas tá assim, ó. Vai tentando, assim mesmo. Gente. Dá? Ai, meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Show. Me, mamãe. Me, cheio. Ramanduia. Ramancho. Não é canta. Cante. Aleluia. Santo. Oh, Yeshua. Yeshua. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pai, muito obrigado por enviar Jesus. Muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário. Espírito Santo, muito obrigado por nos resgatar. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Espírito Santo, muito obrigado. Aleluia. Amém, gente? Não vou ensinar mais nada. Não vou atrapalhar o Espírito Santo. Não dá nem pra falar. É só um insight. O Espírito Santo quer trazer consciência para nós nessa noite. O Espírito Santo quer nos deixar consciente como nós perdemos a presença dele. Veja, ele está querendo que nós entendamos que nós não somos simplesmente um canal. Às vezes nós falamos nós somos um canal, mas um canal pode ser desligado a qualquer momento. Porém, quando nós somos habitação do Espírito Santo, veja, está subindo no meu espírito isso. Quando somos habitação, todas as pessoas vão saber que existe um endereço para achar o Espírito Santo de Deus. E sou eu e é você. Amém? Eu não vou ensinar mais nada hoje. Eu não vou pregar mais nada hoje. Porque o Espírito Santo já está pregando e ensinando aos nossos corações. Nós deveríamos verdadeiramente era nos arrepender de não estar tendo esse relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo está me movendo aqui para me dar um testemunho do que aconteceu de manhã. Preste atenção nesse testemunho. De manhã nós estávamos tendo aula aqui. E eu comecei a trabalhar. O Teixeira é testemunha porque eu recebi o telefonema na hora que ele estava aqui. Foi isso ou não foi? Tem um rapaz, é meu cliente há muitos anos. Ele ligou na hora que eu estava cortando o cabelo de um irmão que ele falou que viria na reunião hoje à noite. O Teixeira estava conversando comigo. E de repente, ele falou, Nil, a voz dele estava muito trêmula. Ele falou, tá tendo oração aí de manhã? Esse rapaz ele é católico. E como ele sabe que eu não defendo um clero religioso, eu não defendo uma placa, eu defendo o reino de Deus estabelecido na terra, movido pelo reino dos céus. Eu amo todas as pessoas de qualquer raça, qualquer nação, de qualquer clero, de qualquer dogma, de qualquer religião. Porque antes deles terem uma religião, eles foram feitos pela mão do mesmo Criador. Amém, gente? Todos eles são salvos, mas eles não entendem que precisa manifestar de dentro para fora. E nós somos os responsáveis para levar eles a essa consciência através do Espírito Santo de Deus. Veja, ele ligou para mim, essa pessoa, e falou, está tendo reunião de oração aí de manhã? Falei, não, nós estamos ensinando a Bíblia. E
você já está convidado. Ele falou, não é por isso. É porque eu passei de manhã. Eu estou numa paz tão grande, parou de falar e começou a chorar. Só dele ter passado na frente, com o carro, ele recebeu daquilo que nós estávamos sendo movidos aqui dentro. Deus está querendo isso. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele teve um acerto com Jesus, quando ele recebeu o Espírito Santo de Deus, a sombra dele curava. Paulo, as pessoas passavam lenço nele, levavam, os enfermos eram curados. Ei, o mesmo Espírito que agiu em Pedro, o mesmo Espírito que agiu em Paulo, ele quer agir em você também. Teixeira falou, Senhor, faz um milagre em nós, mas faz também através de nós. Presta atenção, quando alguém estiver cantando alguma coisa, presta atenção no que ele está cantando. Quando alguém estiver ministrando alguma coisa, presta atenção no que está ministrando. Quando alguém estiver falando, lendo um texto, presta atenção no que está sendo falado. Porque um detalhe pode mudar a vida de uma cidade. Jonas não queria levar a palavra do Senhor para Nínive, porque ele era judeu, não dividia nada com ninguém, não queria dividir Deus. E segundo, Jonas sabia que se ele pregasse a palavra verdadeiramente, aquele povo ia ser salvo. Quando nós pregarmos a palavra verdadeiramente, Deus vai acrescentar vidas. Aquele homem que passou nunca mais vai ser o mesmo, porque dentro do carro dele, ele recebeu a unção, ele recebeu daquela paz que está dentro de nós. Mas não pode ficar dentro de nós somente. Quem foi para a cruz com Jesus aqui? Só que Jesus falou para você não ficar na cruz. Quem ressuscitou com Cristo aqui? Só que ele mandou você ir para Jerusalém, para que do alto fosse revestido de poder do Espírito Santo. Só que ele não mandou você ficar em Jerusalém. Ele falou para você, agora você vai se assentar em mim, nas regiões celestes, e vai governar sobre a terra. É isso que o Espírito Santo quer. Nós estamos no tempo do Espírito Santo. Nós estamos no tempo da administração do Espírito Santo, dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer agir através de você. O Espírito Santo quer que você seja uma casa com o endereço certo, para que as pessoas possam achar esse endereço em qualquer lugar desse mundo. Mateus 28, 18, ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Você é uma casa que as pessoas têm que saber que é o endereço do Espírito Santo. É a residência do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem para ficar alguns dias. O Espírito Santo não é pensionista. O Espírito Santo é o dono da casa. Aleluia. Senhor, envias o teu Espírito Santo e muda, transforma, melhora, restaura a face dessa terra. Amém. Dessa terra chamado eu, chamado humanidade, chamado aquele que é o sonho de Deus, chamado aquele que é filho de Deus, chamado aquele que é a criatura de Deus. Aleluia. As pessoas estão cansadas do falso evangelho. O falso evangelho, ele quer proporcionar coisas que vão te prender na terra. O verdadeiro evangelho faz com que você domine sobre as coisas da terra. A terra está à disposição nossa e não nós à disposição da terra. Aleluia. É isso que eu tenho para falar nessa noite. Eu não vou ficar floreando mais nada. Mais nada. O Espírito Santo pediu para mim falar isso. Eu falei. Espírito Santo manda, eu obedeço. Amém. Pode ter certeza que a partir dessa noite, só se você quiser, mas você nunca mais vai ser o mesmo. Amém. Eu tô, gente, vocês não sabem como que eu tô aqui para ficar de pé. Eu não estou conseguindo. Eu estou travando minhas pernas do lado do outro para mim não cair. Vocês não estão assim porque vocês estão sentados. Mas se vocês levantar, vocês vão cair. Você pode estar pensando assim, você vai falar se alguém tem algum pedido de oração, eu vou responder para você. Você acha que ainda precisa orar? Você acha que o Espírito Santo está fazendo na tua casa agora? Você acha que o Espírito está fazendo em tudo aquilo que você já tem falado com Ele? Eu te convido a ficar de pé e se render agora ao Espírito Santo.
Quero que você sinta um pouco do que eu estou sentindo em pé. Perceba sua perna tremendo. Perceba seu interior sendo tocado pelo Espírito Santo nesta noite. Te agradeço. Que ouvi. Se alegra do Espírito aí, meu irmão. Que ouvi restauração. Houve restauração, restituição, lamandez, chuteco, chemanteco, micre, chutiteco, picantar. Remanda reação, remitramação. Já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Jeremaçou, rematou, rematou. Espírito Santo, quero te adorar nesta noite. Espírito Santo, não quero pensar em nada, não sei em ti, Espírito Santo. Espírito Santo, quero ter essa comunhão contigo. Espírito Santo, quero esse relacionamento. Espírito Santo, quero essa intimidade. Espírito Santo, Já aconteceu. obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por se manifestar no nosso meio, Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Cadeias quebradas, milhões despedaçados. Aleluia! Livramentos aconteceu, restituição aconteceu. E Yeshua, avivamento, levantei, chamei, glória, glória, chamei. Aconteceu, 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 já era, já era. Graças te dou. Ei, olha, aconteceu. Já teve visitação. Aleluia, aleluia. Já aconteceu. Aleluia. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Ei!
Quanto mais a flor foi amassada,